cidadão tem um bom serviço e uma tarifa que ele consegue pagar, para onde vai esse dinheiro pouco importa. Tem boas empresas municipais, boas empresas estaduais e boas empresas privadas. Onde o serviço é bom, está ótimo, continua a empresa que está lá. O problema é que a gente tem empresas ruins em todos os modelos. E a empresa ruim não serve para ninguém. Bom, o Brasil tem hoje 85% de água tratada, tem 55% da população tem coleta de esgoto e 51% do esgoto gerado é tratado. Ou seja, a gente ainda tem cerca de 35 milhões de brasileiros que não têm ainda água tratada, nenhuma água tratada, e nós temos cerca de 100 milhões de brasileiros que não têm coleta de esgoto ainda. Isso equivale, a água, 35 milhões, equivale à população do Canadá, pra você ter uma ideia. Como se um Canadá inteiro não tivesse água e como se um pedaço grande da Europa não tivesse coleta de esgoto. Então, realmente é uma situação de descaso, né, histórico que o Brasil teve com essa infraestrutura tão essencial, né? O primeiro impacto que a gente, nesses 11 anos que eu presidi o Trata Brasil e agora como presidente do Instituto AEGEA, eu viajo esse Brasil inteiro e a primeira coisa que você vê é quando o saneamento básico chega à água tratada, o esgoto coletado e tratado, uma queda muito rápida das doenças. E com essa queda de doenças você vê uma redução de ocupação de leitos em hospitais e clínicas. Então você tem uma sobrecarga do sistema de saúde que vai desaparecendo. Então o sistema de saúde fica mais tranquilo, a população gasta menos com remédios, as mães, principalmente as mães, conseguem ter mais dias de lazer, dias de trabalho, e quando não tem, o impacto é muito brutal, principalmente doenças como diarreia, verminoses, hepatite A, esquistossomose, leptospirose, problemas de pele. Então é muito comum, você vai em bairro que não tem saneamento, que o esgoto corre a céu aberto, você vê crianças com mancha na pele, crianças muitas vezes com a barriga grande. Então isso acarreta um problema muito grande na família, porque uma grande parte do tempo que a mãe principalmente poderia dedicar a ela mesma, ao trabalho dela ou ao lazer, ela perde. Então, a saúde melhora muito rapidamente quando chega o serviço de saneamento, a educação melhora porque a criança deixa de faltar na escola e o valor dos imóveis também aumenta quando você passa as redes de água, de esgoto. Então, a gente fala que o saneamento é transversal. Ele melhora vários problemas que a cidade tem, que não aparentemente não estão tão ligados ao saneamento, mas melhoram junto. Porque muitas crianças, uma grande parte da evasão escolar acaba sendo por doença, a criança fica tão doente que ela resolve parar de estudar. Muitas vezes os pais em áreas mais pobres, eles dependem daquele dia de trabalho para poder, um ambulante, por exemplo, uma diarista, ela não vai trabalhar porque ela tem que levar o filho e ela perde aquela renda. Então melhora muita coisa quando o saneamento chega. Hoje se fala em 700 bilhões de reais para universalizar o serviço de água e esgoto no Brasil. Essa conta foi feita recentemente pela KPMG, um estudo muito profundo que levou em consideração qual é o custo médio para se chegar com água numa moradia, coleta, quanto custa fazer uma estação de tratamento de água, uma estação de tratamento de esgoto, né? Então chegou a essa soma de 700 bilhões de reais. É um valor muito alto, né, todo mundo considera, principalmente porque o governo federal foi perdendo a capacidade de investir em infraestrutura no Brasil ao longo dos anos. E o máximo que o saneamento conseguiu, o setor de saneamento, incluindo prefeituras, estados, empresas públicas e privadas, conseguiram investir foi 15 bilhões em um ano. Quer dizer, se a gente está falando de 35 bilhões no mínimo, quer dizer, no máximo que a gente chegou foi na metade do investimento. Então a gente já falava que a gente demoraria mais de 30 anos para universalizar a água e mais de 50 anos para universalizar o esgoto se a gente continuasse naquele modelo antigo de todo mundo ir para Brasília pedir dinheiro para o governo federal. Essa capacidade o governo federal não tem mais. Então se propôs um novo marco legal, uma nova lei do saneamento que se instituiu em 2020, justamente para mudar esse modelo totalmente baseado em recurso público que já não comportava mais no modelo anterior. Claro, o normal é você, quando você faz um investimento de água, você já leva a rede de esgoto, porque você já faz uma vala só, você já passa a rede, mas isso infelizmente ainda é muito difícil de você ver no Brasil. As cidades avançaram muito na água tratada, deixaram o esgoto, a coleta do esgoto para um segundo momento e o tratamento para um terceiro momento. Então o que a gente mais vê é cidades com um acesso até relativamente bom à água tratada, a maior parte das pessoas já tem, depois você tem uma coleta de esgoto muito menor,
e aí muitas vezes não se construiu a estação de tratamento, ou a estação de tratamento não comporta todo o volume, e uma parte vai parar nos rios, ou vai parar numa vala, num riacho. Então você tem 3 momentos no Brasil: o avanço da água, depois o avanço da coleta e depois o avanço do tratamento, quando isso deveria ter sido feito tudo numa vez só. Né? Você já faz a água chegar na moradia, já conecta o esgoto da casa na rede de coleta, e esse esgoto vai para uma estação de tratamento e a água sai limpa para a natureza. Isso deveria, em qualquer país desenvolvido, é isso que acontece, né? Mas infelizmente a gente está indo, agora estamos correndo atrás desse prejuízo histórico aí. Porque são coisas diferentes, né? A população reclama, mas ela reclama da tarifa, e quando você tem um bom serviço, o nível de reclamação é muito ruim. Normalmente a população reclama quando não tem o serviço ou o serviço é ruim, porque comparativamente ao que você paga, você quer o melhor possível. E quando você paga e não tem, ou não tem um ou não tem outro, a população reclama muito. Essa questão de tarifa de empresa pública e privada foi muito discutido durante a tramitação do marco legal do saneamento básico. Inclusive estudos foram feitos que mostraram que a tarifa das empresas privadas equivale às das empresas públicas. Então isso é mais uma imagem que se vendeu do que a realidade. Quem define a tarifa de uma empresa de água e esgoto é a agência reguladora. Não é a empresa, por exemplo, águas de Bombinhas, águas de Penha, águas de Camboriú, águas de São Francisco do Sul, que são as nossas 4 concessões, ela não tem poder nenhum sobre a tarifa. Ela entrega para a agência reguladora os investimentos que vão ser feitos, em que tempo que esses investimentos vão ser feitos, e a agência reguladora que calcula qual vai ser a tarifa necessária para pagar aqueles investimentos e também que a população possa pagar. Quem faz esse controle, então, é uma agência que é independente, não tem nada a ver nem com o município, e muito menos com a concessionária. Então, muitas vezes, como a agência reguladora de saneamento é pouco conhecida pela população, a população imagina que a empresa chega no município e diz, vou cobrar 50, para você vou cobrar 70. Não é assim, né? Esse controle não é nosso. Justamente porque você tem que considerar não só o lado da concessionária, você tem que olhar o lado do poder público, a prefeitura, e você tem que olhar o lado do cidadão. Porque se o cidadão não conseguir pagar aquela tarifa, a concessionária não recebe pelo investimento que ela fez. Quando se coloca esses investimentos dentro do cálculo do contrato, a agência reguladora pega isso, dilui pelos anos do contrato, você vai ter 35 anos para diluir esse investimento e ver a tarifa que a população paga. Aí ele chega para o prefeito e fala, prefeito, para cobrir isso vai ter que aumentar 5, 10 reais, não é muita coisa. A gente fala de tarifa, parece que vai dobrar, triplicar, não é isso. Nós estamos falando de alguns reais, porque você divide pela população e por 30 anos. Então, no final, dá um valor muito pequeno. Então, é mais o medo, às vezes até o medo de se tomar a decisão e de ter uma pressão da população contra, do que o número efetivo. Mas o prefeito ele pode chegar e falar assim, eu não quero aumentar a tarifa, mas em vez de 35 anos, esse contrato vai para 40 anos, 45 anos. Ok, a concessionária analisa, se ela estiver de acordo, a tarifa nem muda. Ou ele pode falar, vamos fazer o seguinte, aumentamos um pouco o tempo do contrato, aumentamos um pouquinho a tarifa, a concessionária concorda, o prefeito concorda, mas é a agência reguladora que faz esse cálculo. Não é a gente e nem o prefeito. Então, nós temos no Brasil situações onde a empresa estadual é muito boa. Eu estou falando, por exemplo, São Paulo, eu estou vindo de São Paulo. São Paulo a gente tem a Sabesp, é uma empresa excelente, ela é estadual, ninguém reclama da Sabesp. Então lá não tem nem discussão se vai ter sistema privado, não faz sentido. A empresa é boa. Eu tenho o caso de, por exemplo, de Uberlândia. Uberlândia, nos rankings que o Trata Brasil publica, ela está sempre entre as melhores. É uma cidade com uma empresa municipal, tarifa baixa, excelente. Então lá também ninguém discute. O cidadão tem um bom serviço e uma tarifa que ele consegue pagar, para onde vai esse dinheiro pouco importa. Então, tem boas empresas municipais, boas empresas estaduais e boas empresas privadas. Onde o serviço é bom, está ótimo, continua a empresa que está lá. O problema é que a gente tem empresas ruins em todos os modelos. E a empresa ruim não serve para ninguém, seja municipal, seja estadual, ou seja privada. Se uma empresa privada também não é boa, ela também não serve. Não é porque ela é A, B ou C que ela tem um carimbo de que você é A, então você pode ficar. O problema é que, historicamente, para você ter uma ideia, 90% do serviço de água e esgoto no Brasil é público, ainda hoje. Então são empresas estaduais e municipais. E olha a situação que o país está. Então, se funcionasse bem, a gente nem estava aqui discutindo saneamento, se é público, se é privado. O problema é que muitas empresas não conseguiram dar vazão aos investimentos. E aí a população, você vê, por exemplo, tem estados na região norte que eu visitei, Rondônia, por exemplo, tem 0 de coleta de esgoto, um estado inteiro. E tem uma empresa estadual lá há 40 anos. Essa empresa serve? Não serve.
Você vai num município, tem uma empresa municipal que existe lá há 50 anos. Quanto tem de água? 50%. É uma coisa errada. Tem uma empresa privada, está no município, também não fez o que tem que fazer, também não serve. Né? Então, eu acho que a gente tem que olhar a qualidade do serviço, a eficiência do serviço, que empresa é, de onde é, isso é pouco importante. Então, esses 11 anos eu conheci praticamente todas as empresas de água e esgoto no Brasil. Seja municipal, estadual, privada, conheci quase todos, conheço os presidentes. Então, depois de 11 anos, eu achei que era hora de voltar para a iniciativa privada, porque eu sempre trabalhei na iniciativa privada, sou químico de formação, trabalhei 20 anos no setor petroquímico, e quando criou o Trata Brasil, eu fui um dos fundadores. Então, eu fiquei lá 11 anos, andei esse Brasil, contribuí com o primeiro marco legal, com o segundo marco legal, falei, bom, até para o bem do próprio Trata Brasil, eu acho que é bom passar o bastão para alguém que venha, né? E dentre as empresas que eu conheci, a EGE é uma das que eu mais admirava. Eu falava assim, poxa, é uma empresa que pensa diferente. Ela olha a cidade como um todo, ela não fica olhando só a tarifa, ela quer falar com jornalistas, ela quer falar com o promotor público, com o prefeito, com os vereadores. Eu achava isso muito bacana, porque eu acho que uma empresa como a gente, como a EGEA, como Águas aqui de Bombinhas, Água de São Francisco, ela está lá para prestar um serviço. E mais do que isso, ela está lá para trazer desenvolvimento. Ela tem que ter esse olhar mais social, mais humano. Nós vamos ficar 35 anos na cidade. A gente não veio fazer uma obra e vai embora. Então, só faz sentido a gente ficar 35 anos se for para ver a cidade melhorar. Então a gente investe muito em projetos sociais, a gente investe muito em tarifa social para as famílias que são mais pobres, para que elas possam pagar a tarifa e possam usufruir dos serviços. A gente olha muito essa questão de relacionamento com os públicos, então a gente fala com o Rotary, a gente fala com o Lions, a gente fala com a igreja. Esse é o nosso interesse, porque quanto melhor a cidade for, mais tranquilidade nós vamos ter para ficar 35 anos. Né? É o que a gente chama de licença social. Licença social é essa autorização indireta que a população dá para que eu possa ficar lá 35 anos. A gente quer ser visto como uma empresa que agrega valor ao município, não uma empresa exploradora que veio lá cobrar a tarifa. Isso não interessa para nós. Então, esse fato de ficar 3 décadas e meia no município, por si só já fala, ou a gente faz direito, ou a gente não vai conseguir chegar no prazo final do contrato. Nós temos 4 cidades com situações diferentes, né? Nós temos o caso, por exemplo, de Bombinhas, onde a gente, em 3 anos, vai chegar na universalização do saneamento. O prefeito definiu, pediu para a gente rever o contrato, quer que a gente acelere as obras, então a gente vai investir mais de 100 milhões, mais de 150 milhões no esgotamento. Ontem eu estava lá em Bombinhas, vendo o sistema de coleta de esgoto sendo colocado nas ruas, as obras sendo feitas. Então, com Bombinhas vai dar uma acelerada muito grande, um acordo que o prefeito fez com a concessionária, para em 3 anos a gente avançar muito lá em Bombinhas. São Francisco do Sul a gente chega a 33% de esgoto coletado e tratado no final desse ano. Então também vai avançar muito rapidamente. No caso de Penha e no caso de Camboriú, nós estamos aguardando a decisão dos prefeitos. Por quê? Porque a titularidade do saneamento, quem manda no saneamento, diferentemente da energia elétrica, da telecomunicação, do gás, é o município. Então a titularidade do saneamento é do município, portanto o prefeito é a maior autoridade do saneamento. Nada é feito numa cidade do Brasil sem que o prefeito queira na parte de saneamento básico. Então no caso de Camboriú, o prefeito estava no contrato que ele faria as obras, as estações, as redes de coleta e entregariam para a operação da Águas de Camboriú. Isso está travado porque ele está buscando esse recurso no governo federal já há alguns anos. A gente já se ofereceu como concessionária para assumir esse custo, para fazer as obras e fazer um reequilíbrio no contrato. Ele, no primeiro momento, não quis, ele falou, não, deixa eu esgotar as possibilidades de trazer dinheiro do governo federal, fazer para onerar menos o cidadão, é uma estratégia dele, nós temos que respeitar, estamos aguardando. No caso de Penha, a mesma coisa, ele teria que ceder as áreas para a gente construir as estações de tratamento de esgoto, ele achou que no primeiro momento quis rever o contrato, é um direito dele, e nós estamos aguardando agora, parece que estão tendo várias reuniões aí para poder ver se a gente sai desse impasse, mas nós temos condição, a concessionária tem condição, já tem os recursos financeiros alocados, esse dinheiro já está dentro da concessionária, então a gente não vai buscar dinheiro já tem esse dinheiro. Está esperando a solução desse impasse em Penha, em Camboriú, para que a gente rapidamente, em 3, 5 anos, a gente avança muito no esgoto, porque a gente sabe, nós estamos em 154 cidades, então a gente sabe como fazer, tem tecnologia, tem conhecimento. Então, nós temos aí 4 realidades. 2, que a gente vai caminhar muito rapidamente no esgotamento sanitário, porque a água está muito bem resolvida nas 4 cidades. A gente construiu mais de 500 quilômetros de rede de água, estações de tratamento novinhas, bombeamento para suprir o verão, né, porque era uma grande dificuldade
Como é que você atende 100 mil pessoas numa cidade e 1 milhão, né? Quer dizer, aumenta 10 vezes, 15 vezes, você tem que ter um sistema que atenda 10 meses do ano 100 mil pessoas e 2 meses do ano 1 milhão. Mas você tem que estar preparado. Quando você vem para uma cidade dessa, você já sabe que é assim, você não pode reclamar. Então a concessionária avançou muito em água nas 4 cidades. Nessas 2 a gente avançará muito rapidamente e em resolvendo esses problemas de Penha e de Camboriú, nós temos condição também de, em 3, 5 anos, dar um salto muito grande no esgotamento sanitário. É o que a gente espera, né? Tudo que está no contrato é passível de ser ajustado. Isso é muito comum. Em todas as cidades que a gente está, essa conversa com o prefeito é toda hora, porque tem cidades, por exemplo, que você nasce um bairro do dia para a noite. Então, o contrato pega esse pedaço. Daqui a pouco, mas tem um bairro novo aqui, construir um condomínio ali com 100, 200, 500 casas. Você tem que levar o serviço. Isso não estava no contrato. Aí o prefeito chama, olha, tem que levar água e esgoto para lá. Não tem problema. A gente coloca no contrato, reequilibra o contrato e a gente faz o trabalho. Isso aqui estava previsto para 5 anos, mas eu quero em 3, igual aconteceu, né, em Bombinhas. Olha, eu quero em 3 anos, não quero quero em 3, porque tem as praias, isso afasta o turista, o esgoto. Ok, nós vamos fazer, reequilibra a tarifa, o contrato, e a gente faz. Então esse dia a dia é normal, faz parte. Então a concessionária está preparada para isso. Qualquer reivindicação do prefeito para nós é muito relevante, a gente senta, analisa, e a agência reguladora recebe essa demanda do prefeito, recalcula se é melhor aumentar o tempo do contrato, ou se é melhor aumentar a tarifa, ou fazer um mix, para que a população não receba um impacto. Bateu o martelo, a concessionária cumpre. Para nós não tem problema. Então, você tem uma ideia, o investimento nessas 4 cidades, se a gente somar os investimentos necessários, são de 4 bilhões de reais. 4 bilhões, quer dizer, é muito investimento. Mas a gente já sabia que ia ser 4 bilhões e a gente já está preparado para os 4 bilhões. Então, o investimento necessário para fazer isso, a gente já tem dentro da concessionária. E a praia, ela é só o resultado final de um problema que começa antes. Os rios correm para o mar, então quando você não tem no continente, estoura lá no litoral. Então a gente tem casos, por exemplo, em São Paulo também, é a mesma coisa. A população cresce desordenadamente, estoura onde? Na praia. Então aí a população vai para a praia, tem bandeirinha vermelha, bandeirinha vermelha, bandeirinha vermelha. No verão, mais ainda, imagina, você bota 1 milhão de pessoas na cidade e 1 milhão de pessoas gerando esgoto. Para onde vai esse esgoto? Para a praia. A gente tem que estar preparado para essa população que mora e para 1 milhão de pessoas que vão gerar esgoto naquele período de 2 meses. Mas é assim, o sistema que a gente vai construir nas 4 cidades já prevê esse 1 milhão de pessoas, 1,5 milhão de pessoas. Então esses investimentos de 4 bilhões são para a gente resolver todo o problema da água e todo o problema do esgoto. E isso, uma vez resolvido, é para sempre. Então não é um investimento que você vai precisar 4 bilhões agora, mais 4 daqui a pouco. Depois é um incremento, a cidade cresceu um pouquinho, faz um investimento, aumentou um pouquinho. Então assim, aqui a situação não é difícil de resolver. Se a gente conseguir sair desses impasses, que atrapalham um pouco, porque perde-se um ano, né? Se não discutir um ano que se perdeu. Mas resolvendo isso, em 3 anos vocês vão ver uma mudança radical na qualidade das praias. Olha, é difícil. Eu particularmente, desde que eu era presidente do Trata Brasil, eu dizia que é muito difícil, mas a própria lei traz uma segunda cláusula que diz que naqueles casos onde comprovadamente não se conseguiu por algum motivo específico, o prazo pode ser estendido a 2040. Então isso está na lei. Eu acredito que 2040 é muito mais factível do que 2033. Por que eu digo isso? Porque o Brasil é muito complexo. Nós temos cidades no meio da Amazônia que você tem que andar 10 horas de barco para chegar lá. Você tem cidades no semiárido que a população mora muito longe uma das outras. Então, esse sistema de tubulações e grandes estações não vai funcionar nessas localidades. Vão ter que ser sistemas individuais. Às vezes é cisterna, é um biodigestor para tratar o esgoto. Então, dada a complexidade do Brasil, 2033 eu acho muito difícil. A gente vai avançar muito, é isso que todo mundo espera, mas talvez em várias localidades a gente tem que pensar em 2040. Tem muitas cidades que já cumpriu. No nosso ranking do Trata Brasil, quando a gente olhava, a gente tem lá um conjunto de 30, 40 grandes cidades que já estão dentro do marco legal, não precisa fazer nada, é só tomar café, que eu falo, né? Só precisa tomar cafezinho. E nós temos outras que estão 0. Tem que fazer tudo. Mas o prazo é para todos. Então quem avançou pouco tem que correr bastante. Então aqui é um caso, por exemplo, eu tenho que correr. Imagina se a gente consegue toda essa liberação o ano que vem já é 2023, nós vamos ter 10 anos.
né? Podia ter 13, mas vão ter 10. E não adianta chorar, vai ter que fazer em 10. Então, em muitos lugares vai ter que se acelerar muito o ritmo de obra, de projeto, para poder cumprir o prazo. E tem lugares que, por serem tão difíceis, tão diferentes, vai ter que precisar de mais anos, né? É natural, faz parte do processo, né? Avançando até 2033 a maior parte do Brasil, nossa, já é muita coisa. Vai cumprir. Quando a gente fala de setor público e privado, talvez essa seja a grande diferença, né? Como é que funcionava antes? Uma empresa estadual, por exemplo, a Sabesp de São Paulo, ela atende a cidade de São Paulo, tem 35 anos lá. No final de 35 anos, conseguiu cumprir? Não. Ah, tudo bem, toma mais 35. Conseguiu cumprir? Não. Ah, então toma mais 35. Era um acordo quase que político. Então não se tinha essa meta nacional, então as empresas iam à medida que dava, que tinha, recebia, conseguia um financiamento. O setor privado não, por essa pressão toda que recebe, ou cumpre ou perde o contrato. Então se a gente chegar no prazo e não conseguir cumprir, com certeza o prefeito chega e fala, não, chega, perde o contrato. Então o setor privado ele é muito mais fiscalizado, ele é muito mais cobrado, ele é muito mais observado, a população olha, o vereador olha, o prefeito olha, a agência reguladora. Então o setor privado não tem como não cumprir, ou ele cumpre ou ele cumpre. Mas no caso da EGEA, e eu represento a diretoria aqui na região, eu sou testemunha do esforço que a companhia faz para fazer antes do prazo. A gente gosta de antecipar, justamente para ter essa confiabilidade da sociedade, para que a sociedade fique tranquila, porque é disso que a gente vive, como eu disse, né? Nós vamos ficar 35 anos. Quanto mais feliz a sociedade tiver, o poder concedente, os formadores de opinião, as escolas, melhor para nós, né? A gente trabalha mais tranquilo e o cidadão recebe todos os benefícios que o saneamento traz.